Olá, meu nome é Solano. Nessa videoaula estaremos resolvendo equações diferenciais ordinárias de primeira ordem que sejam não lineares e exatas. As equações diferenciais ordinárias não lineares são equações do tipo m de xy mais n de xy vezes dy dx igual a zero. Esta equação também pode ser escrita na forma diferencial m de xy vezes dx mais n de xy vezes dy igual a zero. Uma equação será dita exata se a derivada parcial da função m em relação à variável y for igual à derivada parcial da função n em relação à variável x, que podemos escrever da forma ∂m ∂y igual a ∂n ∂x ou my igual a nx. Quando uma função f de xy é contínua e tivermos a igualdade f de xy igual a uma constante para determinados valores de x e y no domínio dessa função, a equação exata ocorre quando derivamos essa igualdade em relação a x em ambos os membros. Se f de xy igual a constante e y está em função de x, aplicando a regra da cadeia, teremos a derivada parcial de f em relação a x vezes dx dx mais a derivada parcial de f em relação a y vezes dy dx igual à derivada da constante em relação a x. Nós sabemos que dx dx é igual a 1 e a derivada da constante é zero. Então a equação fica dessa forma. Como nós estamos trabalhando com equações não lineares, então a função m de xy é a derivada parcial de f em relação a x e n de xy é a derivada parcial de f em relação a y. Ou seja, m é ∂f ∂x e n ∂f ∂y. Se derivarmos a função m parcialmente em relação a y e a função n parcialmente em relação a x, teremos duas derivadas mistas. Então, ∂m ∂y é igual a ∂2f ∂y ∂x e ∂n ∂x é igual a ∂2f ∂x ∂y. Como sabemos que se a função m e suas derivadas parciais são contínuas, então as derivadas mistas serão iguais. Ou seja, a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Ainda, my é igual a nx. E a solução dessa equação será a função f de xy igual a uma constante. Vamos agora resolver uma equação diferencial determinando uma solução particular cujo gráfico contém o ponto 1 menos 1. A equação será formada da expressão 2xy elevado a 3 menos 3y elevado a 2 mais 10x vezes dx mais a expressão 3x ao quadrado vezes y ao quadrado menos 6xy menos 4 vezes dy igual a zero. Vamos chamar a expressão que multiplica o dx de m e a expressão que multiplica o dy de n. Agora nós vamos calcular a derivada parcial de m em relação a y e a derivada parcial de n em relação a x, começando pela derivada parcial de m em relação a y. Como vamos derivar a função m parcialmente em relação a y, a variável x se mantém constante. Então, no primeiro termo, vamos derivar a potência y ao cubo, aparecendo 3 vezes 2, 6x, y ao quadrado, subtrai 1 o expoente do y. No segundo termo, derivando o y ao quadrado, teremos menos 6y. O terceiro termo não depende de y, então é como se fosse uma constante. Então a derivada é zero. Agora vamos derivar a função n parcialmente em relação a x. Observe que o primeiro termo tem
x e y, mas nós só vamos derivar a variável x, porque o y se mantém constante. A derivada parcial de n em relação a x, então, vai ficar, derivando no primeiro termo, 2 multiplica o 3, 6x, porque subtraímos 1 no expoente, vezes o y², menos, derivando parcialmente em relação a x, a derivada de x é 1, ficamos com menos 6y. A derivada de menos 4 é 0. Observe que a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Como my é igual a nx, então a equação é exata. Isto é, existe a função f de xy e f de xy igual a constante será a solução geral. Então podemos concluir que a função m é a derivada parcial de f em relação a x. E a função n é a derivada parcial de f em relação a y. Para obter a função f de xy, basta integrar a função m em relação a x ou a função n em relação a y. Para obter a função f de xy, vamos integrar a função m em relação a x. A função m é dada por essa expressão. Agora, como nós temos 3 termos, vamos integrar cada um desses termos em relação a x, lembrando que a variável y se mantém constante. O primeiro termo, a integral de 2xy³ será x² y³, porque a integral de x é x² sobre 2, como está multiplicando por 2, fica simplesmente x². O segundo termo não tem x, isso quer dizer que esse termo é constante, não varia em relação a x. Então a integral de uma constante em relação a x é a constante vezes x. Então ficaremos com menos 3x y². A integral do terceiro termo, que é o 10x, vai ficar 10 vezes x² sobre 2, que simplificando ficará 5x². Mais uma constante. Mas observe que a constante foi colocada como sendo uma função de y. Porque se você derivar essa função f parcialmente em relação a x, a derivada de uma função que só depende de y, ela funciona como uma constante, não tem variação em x. Então a derivada é 0. Por isso que nós precisamos colocar não uma constante numérica, mas sim uma função na variável y. Para obter essa função h de y, vamos usar o fato que a derivada parcial de f em relação a y é a função n. Então agora vamos derivar f parcialmente em relação a y. Derivando f parcialmente em relação a y, vamos manter o x constante e derivando o y³, vamos jogar o 3 para frente multiplicando a expressão e subtraindo 1 no expoente do y. Ficamos com 3x² e y². No segundo termo, para derivar parcialmente em relação a y, o 2 multiplica o menos 3, ficamos com menos 6, o x repete, que ele é constante, e o y fica com o expoente 1. No terceiro termo, não tem a variável y, então a derivada parcial em relação a y é 0. O quarto termo é a função que nós queremos determinar, a função h. Ela depende somente de y, então é uma derivada comum. Então vamos escrever simplesmente h' de y, ou dh dy. Nós sabemos que essa derivada parcial de f em relação a y é igual à função n. Igualando a derivada parcial de f em relação a y à função n, observamos que a expressão 3x² e y² aparece nos dois membros da equação. Então eles vão se anular. Menos 6xy também aparece nos dois membros, também vão se anular. Então observe que desse lado nós ficaremos somente com h' de y, nesse primeiro membro, e no segundo membro somente menos 4.
Para obter a função h, basta integrar a derivada de h em relação a y. Então, ficaremos com h de y será a integral de menos 4 dy. A integral de menos 4 dy é igual a menos 4y. No caso, nós escrevemos somente uma primitiva, não escrevemos a constante de integração. Caso escreva, não existe problema, mas é desnecessário. Como agora determinamos a função h de y, podemos escrever a solução geral. A função f de xy será igual a x² y³ menos 3xy² mais 5x² menos 4y. A solução geral será igualar a função f de xy à constante c. Para determinar a constante c, nós vamos usar o fato que essa função passa pelo ponto 1 menos 1, ou seja, quando x é 1, o y é menos 1. Substituindo x igual a 1 e y igual a menos 1 nesta equação, teremos 1² vezes menos 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, igual a constante. Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 1 ficaremos com menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 3 dá menos 3. 1 ao quadrado é 1, vezes 5 dá 5. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, nós teremos aqui menos 1 menos 3 é menos 4, com mais 4 se anula. Então, a constante vale 5. Agora é só substituir o valor da constante 5 na equação geral e obteremos uma solução particular. Até a próxima, pessoal!